Transformação digital em empresas tradicionais. O tema transformação digital, ele é muito associado à tecnologia, à revolução industrial, e a gente vai tentar desmontar um pouco esse raciocínio hoje, tá? Quando a gente pesquisa, entende um pouco quem está trabalhando esse conceito de transformação digital, surgem empresas as mais variadas. Então, sim, tem empresas chamadas nativas digitais, aquelas que já nasceram nesse ambiente de negócio um pouco mais recente. E quem são nativas digitais? A gente pega a Google, a gente pega o Airbnb, pega a Netflix, pega Coursera, pega a Facebook, são empresas chamadas nativas digitais. Mas nós temos também empresas tão tradicionais quanto Nestlé, Tetra Pak, Coca-Cola, IBM, BMW, Sony, Unilever, enfim. Esses logos que vocês estão vendo são todos logos de empresas que, de alguma maneira, já se envolveram com esse conceito de transformação digital. Então, para que a gente faça um primeiro cheque de realidade aqui, para falar, não, transformação digital não é para startup, não é coisa de unicórnio, não é coisa de incubadora. A gente está falando de atividades do dia a dia que podem ser, de alguma maneira, influenciadas por esse fenômeno. Muito bem. Existe uma associação entre transformação digital e revolução industrial. Revolução industrial é um conceito que não tem nada a ver com tecnologia, é um conceito que não tem a ver com engenharia, não tem a ver com administração. Revolução industrial é um conceito que tem origem na economia. Então, o que foram as três revoluções industriais anteriores? Foram períodos longos, de algumas décadas, onde continuamente o PIB do planeta cresceu. Então, na primeira revolução industrial foram quase 8 décadas, na segunda revolução quase 4 décadas, na terceira 2 décadas e meia, mas foram períodos em que houve um ganho de produtividade e, normalmente, um crescimento da capacidade produtiva atrelado a um crescimento de demanda. Os facilitadores desse processo mudaram. A primeira revolução industrial foi a máquina a vapor, é o trinômio, né? Carvão, água e vapor. A segunda revolução industrial, a gente fala muito da produção em escala, da massificação da produção, mas tem um fator chave que se fala pouco, que foi o advento da eletricidade. Com a eletricidade, o que antes eram cidades de demanda, essas cidades começaram a se integrar, facilitou a comunicação e houve o surgimento de regiões de demanda. Durante a primeira Revolução Industrial, a Europa passou a ser uma grande região de demanda, começou na Inglaterra e chegou passando lá um pouco da Itália. Ao longo dos 70 anos, a demanda foi crescendo porque foi geograficamente alcançando maiores territórios. Na segunda Revolução Industrial, já no início do século passado, 1900, grandes cidades começaram a se unir, se conectar, e a gente começa a ter as regiões de demanda, que também produzem mais demanda. Então, você usa produção em alta escala, advento da diversificação de materiais. Por exemplo, a diversidade de aplicações de plásticos que a gente tem hoje começou na segunda Revolução Industrial. Então, tá bom, eu tive a Revolução Industrial para produzir mais, para atender uma demanda crescente. E a terceira Revolução Industrial, ela teve como pilar o computador pessoal, a internet, a automação. Aquela automação que a gente está acostumado a ver nas linhas de montagem, né, das montadoras. Então, tem aquele braço mecânico que faz um movimento repetitivo. E nesse período, que foi de 1975 até os anos 2000, aconteceu o advento da globalização. Se vocês lembrarem, um pouquinho para trás, a gente tinha uma série de... surgiu o conceito de LCC, Low Cost Countries, né? São países que passam a ser grandes fornecedores de insumo global. Além disso, isso principalmente no leste europeu, depois vieram os tigres asiáticos, depois a própria China crescendo. Então, é o processo de globalização. Então, houve um ganho de produtividade, capacidade de produção crescendo, mas pela primeira vez surgiu uma variável nova, que é produtividade. A gente não imagina como era a produtividade antes de ter internet, antes de ter o computador pessoal.
E o nosso celular hoje é um computador pessoal mais poderoso do que era aquele lá 40 anos atrás, né? Então, passa a surgir o conceito de produtividade. Muito bem. Daí vem, dizem que estamos na quarta revolução industrial. Isso a gente, de fato, só vai saber como é um conceito da economia e está atrelado a longos períodos de ganho de produtividade. De fato, a gente só vai saber se estamos no início de uma quarta revolução industrial daqui a algumas décadas. A gente vai olhar para trás e falar, nossa, como a produtividade do planeta foi crescendo, né? Como teve um ganho contínuo no PIB do planeta nesse período. E, da mesma maneira que, no primeiro momento, a gente falou de máquinas a vapor, daí a gente falou de eletricidade, produção em massa, depois a gente falou do PC, internet, a base do que se chama início da quarta revolução industrial é um conceito denominado Cyber Physical System. E esse conceito, CPS, Cyber Physical System, é muito associado à busca por ganho de produtividade. O planeta, daqui a 60 anos, daqui a 80 anos, vai ter uma população menor do que a gente tem hoje. Daqui a 80 anos, a China vai ter, só a China, 400 mil habitantes a menos. Vai crescer bastante na África, na Europa cai muito, na América Latina cai pouco, na China começa a cair lá para o ano 2060. Então, empresas que têm uma visão de longo prazo, falam assim, olha, eu não vou mais entrar na onda de investir em tecnologias que me dão ganho de capacidade, porque eu corro o risco de lá na frente ficar ocioso. Eu quero investir em soluções que me tragam ganho de produtividade. Então, essa inflexão crescimento / produtividade começou na terceira revolução industrial e ganhou força agora, tá? Principalmente a partir de 2011, quando numa feira lá na Alemanha, em Hannover, alguém pela primeira vez batizou a expressão indústria 4.0. A indústria 4.0 porque é uma indústria que usa um mecanismo, né, que são os Cyber Physical Systems, que buscam dar um ganho de produtividade, que esse ganho de produtividade, no longo de muito tempo, pode permitir a caracterização da quarta revolução industrial. Muito bem, passamos aqui por alguns séculos muito rapidamente, e o conceito de Cyber Physical Systems está associado à utilização de 4 elementos, a utilização combinada de 4 elementos, tá? Máquinas, sensores, equipamentos e pessoas. Então, esses 4 elementos caracterizam os Cyber Physical Systems. Máquina com sensor, um sensor capturando sinais da máquina. A máquina fica inteligente, ela fica smart. Então, surge o conceito das coisas inteligentes, smart things. Quando esses sinais capturados pelos sensores numa máquina são enviados pela internet para algum lugar, aí eu tenho a tecnologia chamada Internet das Coisas, IoT, Internet of Things. Então, esses 4 elementos, máquinas, sensores, equipamentos e pessoas, eles vão ser a base de uma série de soluções que promovem ganhos de produtividade. E o ganho de produtividade, ele permite afetar, e tem que ser uma visão muito pragmática, algumas linhas da corporação. A gente não está fazendo isso para ser legalzinho, para fazer propaganda, para dizer que é inovador. Olha, eu quero, de fato, aumentar meu faturamento, eu quero reduzir meu custo de venda, eu quero aumentar minha margem de contribuição, eu quero melhorar o meu EBITDA, eu quero melhorar o meu resultado lá na última linha da RE, eu quero ter uma fotografia melhor do balanço patrimonial, fazer a melhor gestão de fluxo de caixa, quero ganhar market share, eu quero ter um preço imbatível para conseguir uma margem, uma rentabilidade que dê retorno para os meus acionistas. É disso que a gente está falando. Então, a transformação digital, a gente, em grande parte, está falando do redesenho do modelo de negócio ou de processos dentro da organização que permitem trazer alguns ganhos bastante agressivos. Muito bem. É lógico que, na medida que esses Cyber Physical Systems se massificaram, a gente passa a ter o registro de um volume muito grande de dados. E não é necessariamente mais dados sendo gerados. Também tem mais dados sendo gerados, mas tinham muitos dados que já eram gerados, mas não eram capturados. Então, se a gente pegar numa indústria qualquer, uma máquina produzindo, eu posso ter um sinal de vibração, temperatura, de ruído. Eu posso ter vibração, posso ter ruído, posso ter temperatura. Esses sinais são emitidos naturalmente, em qualquer equipamento de funcionamento.
Mas se eu coloco sensores e começo a capturar esses sinais e dou um histórico desses sinais, atrelado a um histórico de falha no equipamento, e peço para um algoritmo especial, que a gente vai chamar de aprendizagem de máquina, que é uma aplicação dentro da área de inteligência artificial, analisar isso, de repente ele vai pegar esse histórico com milhões de linhas e vai me dizer com uma boa assertividade sobre a probabilidade daquele equipamento ter uma nova parada daqui a 15 ou 20 dias. Como já existe, tem aplicações na Ambev, na linha de invase da Ambev, que um algoritmo de machine learning com analítica preditiva já enxerga com 2 semanas de antecedência e com alto grau de acurácia a probabilidade de uma parada de máquina, baseado nesse tipo de dados. Tá? Então, esses sensores novos, que agora estão capturando sinais, produzem um volume muito grande. Esse volume muito grande, a gente dá um apelido, vamos chamar de Big Data. Big Data tem um conjunto de atributos, né? Então não é qualquer coisa que é Big Data, mas é muita informação, com muita frequência, numa velocidade muito grande. Daí, quem que trata Big Data? Hoje, em grande parte, o encaminhamento desse assunto está associado a uma área de pesquisa chamada inteligência artificial. Inteligência artificial não tem nada de novo, começou em 1956, eu acho, quando essa área de conhecimento oficialmente virou uma área de pesquisa na academia, né? O mundo acadêmico falou, ó, inteligência artificial é uma área de pesquisa. E aí começou a ter professores, pesquisadores. Então, a inteligência artificial eu costumo dizer que é uma senhora com mais de 70 anos. E essa inteligência artificial, essas pesquisas, elas começaram a se combinar com pesquisas em outras áreas, áreas de linguística, ciência de dados, ciências cognitivas, e começaram a surgir uma série de aplicações. Quando a gente pensa em NLP, Natural Language Processing, processamento de linguagem natural, são todas as tecnologias de identificação de imagem, reconhecimento facial, identificação de placa de veículo. Tá? Lá na China, eles têm um conceito chamado Smart... Ah, meu Deus. O Carris, você depois me lembra aí, a gente fez essa aula. Mas você consegue fazer o reconhecimento facial da população chinesa em função desse tipo de aplicação. Tem outras aplicações que vão para o lado da robótica, que é a inteligência artificial combinado com ciências cognitivas. E aí a gente vê ecossistemas robóticos mais sofisticados, funcionando em várias indústrias. Tem aprendizagem de máquina, técnicas de visualização, que é a interface dessa área de pesquisa, que é a inteligência artificial com ciência de dados, que, por sua vez, tem origem na combinação de outras áreas de pesquisa, ciência de computação, matemática, estatística, administração. Então, a gente percebe que há uma evolução natural ao longo de décadas e décadas e que as coisas vão agregando e convergindo. Então, o portfólio de soluções tecnológicas que a gente tem hoje resultam dessa evolução de várias décadas. Então, a gente não tem uma revolução tecnológica. Pode ser que a gente tenha uma revolução industrial pelaquela conceituação da economia, do ganho de produtividade contínua. Mas não é uma revolução tecnológica, é uma evolução tecnológica que nos trouxe para um patamar bacana, super fantástico. E aí, como resultado desse portfólio de soluções, tem um monte de aplicação. Aqui eu peguei 3 slides, não vou nesses slides entrar em detalhe. Eu fiz uma palestra para um time da Coca-Cola no final do ano passado. No início do ano, a gente ofereceu esse pós-MBA em transformação digital em company para eles. Né? Então, é um programa longo, foram 8 dias inteiros para 30 pessoas. E no final do ano, a gente foi fazer uma palestra para os seus fornecedores. E para a palestra, a gente buscou alguns cases. Depois eu vou compartilhar esse material, tem um link aqui. A Coca-Cola, a cadeia de suprimento da Coca-Cola começa a expandir os esforços ligados à blockchain. Mas o que é blockchain? Blockchain é uma solução tecnológica disponível. Aí a Coca-Cola fala do uso de AI, né? Inteligência artificial. E a Coca-Cola fala do uso de realidade aumentada. Poxa, a gente começa a ter uma série de nomes, de soluções tecnológicas, e é tanta coisa. Impressão 3D, realidade aumentada, realidade virtual, aprendizagem de máquina, RPA, Robotic Process Automation. É tanta novidade, tanta expressão, tanta palavra, e que a gente acaba associando esse momento da indústria 4.0 e revolução industrial à tecnologia. E a gente vai perceber que é isso, mas é também isso, não apenas. Tecnologia é necessária, mas está muito longe de ser suficiente. Então, existem 2 grandes blocos.
existe um bloco de soluções tecnológicas, e aqui alguns deles: inteligência artificial, blockchain, robotic process automation. Tem um que não está aqui, que são ecossistemas robóticos. Tem outro negócio chamado DPA, que é Desktop Process Automation. Manufatura 3D, ou manufatura aditiva, aprendizagem de máquina, realidade aumentada, realidade virtual, né? Augmented reality. Deep Learning. Deep Learning é um tipo de aplicação de inteligência artificial para reconhecimento facial. Então tá bom, Alexandre, tem um monte de tecnologia e tal, mas e o lado da estratégia? O lado da estratégia vem o efeito omnichannel, que é um conceito que a gente tem hoje muito próximo do varejo, em que as experiências acontecem de forma integrada, simultânea, sem fricção entre diferentes canais. A gente pode comprar um produto pelo celular e buscar na loja. Tem uma operação da IKEA em Pamplona, na Espanha, em que você visita o centro de distribuição. No centro de distribuição foi colocado um showroom, que não quiser abrir loja. Visita esse showroom, coloca o pedido no showroom e entrega em casa. Então, você começa a ter múltiplas situações. Entra no pedido pela internet, quem vai te atender é a loja, ou você pode fazer um pick da loja. Ou seja, o ambiente omnichannel é aquele que integra várias soluções de como comprar, com vários mecanismos de como entregar, de tal forma que, para o consumidor que tem um comportamento digital, ele não vê barreira, não vê fricção entre esses canais. Aí vem outros conceitos: conhecimento journey, estratégia de dados, modelos de negócio em plataformas digitais, competição, alguns roadmaps de transformação, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Esses dois ambientes, o estratégico e o tecnológico, eles coexistem. Só para dar um exemplo, e aí acaba sendo um pouco de divulgação, mas no pós-MBA que o Carris está fazendo, 45% do programa ele tem um cunho estratégico. 25% ele tem um cunho mais tático, ou seja, ações que a empresa implementa e vai ter um retorno de 3 meses a 1 ano. E 30% são ações imediatas. Então, a gente tem uma série de situações em que eu quero tanto trazer um ganho de produtividade no próximo mês, e tem algumas maneiras de fazer isso, como eu quero me reposicionar nos próximos 3, 5 anos. A gente tem um case muito interessante. Se vocês não conhecem, vale a pena dar uma pesquisada, que é a compra que teve no início do ano passado do McDonald's. Eles compraram uma empresa de Israel chamada Dynamic Yield, que é uma empresa especialista, nova, nativa digital, tem 7, 8 anos no mercado, especializado em experiências com inteligência artificial no relacionamento B2C. Se a gente pensar bem, nosso relacionamento com o McDonald's não sabe que o consumidor existe. A gente vai, a gente entra numa loja, consome, nós vamos embora e acabou, ele não tem nenhuma informação sobre a gente. E ele quer mudar isso. Um canal de crescimento de venda que mais tem potencial de faturamento é o delivery. O McDonald's hoje cresce no delivery através de terceiros. E ele está perdendo o poder de capturar dados sobre toda essa operação, comportamento do consumidor, técnicas de roteirização, atendimento. Então, ao longo dos últimos 5 anos, de 2015 a 2019, teve todo um redesenho do board global do McDonald's, do Conselho de Administração Global, trouxe um outro perfil de pessoas mais jovens, ligadas à tecnologia, bens de consumo, experiência omnichannel, até que o Conselho de Administração aprovou a aquisição dessa empresa. Foi a maior aquisição da história do McDonald's. E, obviamente, a gente tem que equilibrar um pouco de conceito de indústria 4.0, plataformas digitais. A gente tem vários modelos de plataforma digital. O Uber é um modelo de plataforma digital, o Airbnb é um modelo de plataforma digital, o iFood é um modelo de plataforma digital, e falar um pouquinho de tudo isso, tá? Bom, vamos ver aqui algumas diferentes aplicações. O objetivo de uma iniciativa ligada à transformação digital é trazer um ganho para o negócio. Tem que trazer um ganho palpável. E o ganho palpável, normalmente, ele é quantificável. E, normalmente, ele vai ser quantificável em moeda. Então, a gente não está aqui para fazer caridade. A gente tem que justificar o nosso tempo e o nosso salário. E uma boa maneira é permitido que a empresa ou cresça no mercado, ou fature mais, ou custe menos, ou seja mais produtiva. Então, tem várias aplicações já para isso. Vamos ver. E vocês vão perceber que todas elas
tem o conceito a dinâmica daquele elemento Cyber Physical System, tá? que é aquele pequeno ecossistema que é o gatilho para o ganho de produtividade, que envolve sensores capturando os dados, transferindo para determinados dispositivos e com pessoas envolvidas. A Maersk, hoje, a prática antiga está em transformação, mas a prática tradicional, antiga, todo container reefer que chega no porto tem que ser inspecionado. Depois de inspecionado, ele está liberado para um próximo trecho marítimo. Então, o container fica parado, aguardando inspeção. Essa inspeção demora um tempo. Chega uma equipe, vai lá e percorre um checklist. Mudou. Existem sensores nesses equipamentos. Lembra, tem uma máquina, a máquina do container reefer. Tem sensores. Durante o trânsito marítimo, eles transferem sinais que são recebidos e analisados. E um modelo de aprendizagem de máquina faz uma predição. Olha, esse reefer que acabou de chegar aqui no Porto de Santos, ele precisa ser inspecionado porque existe uma probabilidade de ter uma falha, ou olha, ele não precisa ser inspecionado. Toca direto e libera para um próximo trecho. Para a grande maioria dos eventos, a recomendação é ele não precisa mais ser inspecionado. Então, você passa a ter um sistema autônomo, ele é autônomo na hora de te fazer uma recomendação, que vai te falar o seguinte: todo aquele teu time de manutenção agora, você pode reduzi-lo. Pode ser um time muito menor. Por duas razões. Primeira, o número de containers inspecionados cai. E segundo, o tempo da inspeção vai diminuir. Porque quando houver uma recomendação de inspeção, não é assim, recomendo que inspecione o container. Não, recomendo que inspecione aquele subsistema mecânico, elétrico, o que seja, do container. A intervenção é muito mais rápida. Você tem um ganho de produtividade, reduz o custo de manutenção e, pensando na cadeia global, o que acontece? Se um container desse tem um giro mais rápido, ele bate no porto e é liberado rapidamente, para atender uma taxa de demanda qualquer que seja, eu posso ter menos equipamentos no circuito. Então, a gente adia a aquisição de circuitos, melhora o resultado financeiro da corporação também. Além do custo operacional ficar mais baixo, a gente faz uma postergação da transformação de capital cash em capital estoque de equipamentos. A gente pega aqui a Rolls-Royce ou a GE Aviation, um modelo de negócios que eles têm há mais de 50 anos. Tem um título chamado Engine Power by the Hour, potência de turbinas por hora. Ou seja, já há mais de 50 anos eles não vendem turbina, eles emprestam. E eles cobram pelo número de horas em que a turbina foi utilizada, lá nas empresas de aviação aérea. Agora eles devem estar tendo um problema, né? Mas muito bem. No passado, você imagina, 50 anos atrás, mais de 50, quase 60 anos esse modelo. Quando ele foi implantado, você tinha um registro manual das horas de voo de cada aeronave, aí uma pessoa precisava ir lá, tomava nota, trazia no caderninho, consolidava e virava um relatório. Provavelmente a GE emitiu uma invoice 30, 40, 50 dias depois do uso daquela turbina. Muito bem. Hoje você tem sensores que capturam os sinais da turbina, não apenas para saber se funciona ou não, mas também para planejar manutenção, substituição, enfim. Como você empresta a turbina, entre aspas, deixa ela incomodada, também não é acomodado, né? Uma espécie de um leasing. No final, você tem a substituição da turbina. Então, esse sinal ele é capturado e, em tempo real, você consegue estar emitindo a invoice. Você reduziu seu contas a receber em 6 semanas. Qual é o projeto na organização de vocês que permite a redução de um contas a receber em 6 semanas? Qual é o impacto disso para a empresa? Qual é o impacto no cash flow? Qual é o impacto no DRE naquele ano fiscal em que o benefício foi aplicado? Tá? Esse é outro caso de um grande varejista inglês chamado Tesco, que entrou na Coreia do Sul com o título de Home Plus. O Tesco Home Plus, eles colocaram esses painéis na estação de metrô. Então, o sul-coreano ele sai da estação de trabalho e ele compra lá o produto que ele quiser. Tudo bem. Fizeram a pesquisa de mercado, viram que o sul-coreano é o povo do planeta, o segundo povo do planeta que menos gosta de fazer compra. É um povo muito trabalhador e acha que fazer compra no supermercado é perda de tempo. Alguém teve uma ideia de modelo de negócio
de colocar esses painéis no metrô. O cara sai do trabalho, vai lá e usa o QR Code, comprou, entrou no trem, está indo para casa. Como ele está indo para casa, tem um aplicativo, o Home Plus, o Tesco Home Plus, ele sabe quando esse cara vai chegar em casa. E ele sabe porque ele está monitorando. Esse cara já baixou o aplicativo há alguns dias, e esse tempo todo ele concordou, né, de ser monitorado. Ele falou, olha, dessa estação de metrô até a casa dele precisa de 40 minutos. E o nível de serviço acordado é 40 minutos. A hora que você chegar em casa, em até 2 horas eu te entrego o produto. Entre 1 e 2 horas eu te entrego o produto. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo até agora não tem nenhuma revolução tecnológica, são soluções tecnologicamente simples. Só que tem um redesenho importante no processo, no modelo de negócio, para trazer um grande benefício. Aqui é o caso da John Deere, um equipamento. Hoje a John Deere tem vários sensores nas suas máquinas agrícolas, tanto que vai ajudar na plantação, na colheitadeira, na preparação do solo, que seja, de forma que ela tem dados em tempo real da execução do trabalho do equipamento. E isso é a temperatura, a inclinação do solo, qual é a cultura que está sendo semeada, que está sendo colhida. E esses dados, associados à performance do equipamento, quem é o motorista, quantas horas está sendo usado, alimenta o time de pesquisa e desenvolvimento para produzir uma versão melhor daquele mesmo equipamento. Ou seja, a próxima geração de máquinas agrícolas já vai ser melhorada a partir da análise de dados de campo. Então, no caso da Maersk, talvez o cliente interno seja o time de manutenção. No caso da GE, o cliente interno é o cara do financeiro, do contas a receber. O Home Plus, ele aumentou a base de clientes e ele aumentou as vendas em loja física, porque aumentou a fidelização. Então, em princípio, o cliente interno é o time de vendas. O caso da John Deere, o cliente interno talvez seja o time de pesquisa e desenvolvimento. E esses 4 exemplos eu trago porque eles mostram benefícios para clientes internos. O caso lá da Coca-Cola fala muito de B2C, de relacionamento com o consumidor. Então, a gente tem benefícios nas duas esferas, tanto interna como externa. E aí, qual é o segredo? O que está por detrás do sucesso de empresas como Airbnb, Uber, 99 Táxi, iFood, PagSeguro? É a mesma coisa que está por detrás do sucesso desses 4 casos, que é uma boa proposta de valor. E aí o conceito de proposta de valor está associado a um contexto interessante. Uma proposta assertiva de valor é aquela capaz de satisfazer uma necessidade não atendida. Pode ser a necessidade de um cliente interno, de um cliente externo, pode ser a necessidade de um consumidor que não é seu cliente, mas que na hora que você oferece isso, ele vem. Então, o conceito de necessidade não atendida pode ser o cliente interno, o cliente externo ou o mercado consumidor que passará a comprar de você com aquela sua proposta. Para entender isso, existem alguns conceitos que a gente não vai explorar muito nesse bate-papo, tem a ver com jornada do cliente, micromomentos e touch points. Essa proposta de valor assertiva, ela normalmente é pensada numa esfera mais corporativa, como é o caso da Coca-Cola, que globalmente tem uma iniciativa principalmente voltada para o marketing digital, tá bom? Agora, existe uma esfera mais local, que é da competência dos departamentos. Tem uma empresa, um cliente em Sorocaba, a transformação digital lá começou pelo departamento financeiro. Tem uma outra empresa de alimentos em São Paulo, a transformação digital lá começou pelo departamento de recursos humanos. Então, a gente acha que transformação digital é vendas, é marketing, ou é indústria? Não necessariamente. Então, nessa dimensão, a gente está olhando para o mundo mais ligado a processos e um mundo um pouquinho mais ligado ao departamento. Vamos supor, o Carrijo, que é um profissional da área de supply chain. Poxa, se, ou na medida em que consiga implantar qualquer tipo de iniciativa, a gente está olhando para esse bloquinho roxo aqui. É uma iniciativa que não é na empresa como um todo, não é uma visão corporativa integrada, mas é uma visão que abrange todo o departamento. E para que esse processo funcione com eficácia, a gente precisa ter uma estratégia de dados. Então, transformação digital é altamente dependente da qualidade da sua estratégia de dados. Quais são as fontes de dados? Quais são os usos? Antes
de começar a pensar em qualquer tecnologia, eu preciso saber o seguinte: que tipo de dado eu preciso para tomar que decisão, para me trazer que benefício para o negócio? Na hora que a gente tem esse raciocínio bem engendrado, aí sim a gente vai pensar em tecnologia. A tecnologia vem como um habilitador. Tem que ter uma gestão estratégica da tecnologia, ela é importante, mas ela é um habilitador, ela vem no final. Fala, agora vocês já sabem o que vocês querem, já sabem qual é a proposta de valor, já sabem como vocês vão tentar redesenhar o processo, entenderam a estratégia de dados, aí a gente amadurece o entendimento da tecnologia. Não é uma sequência um depois do outro, tem várias coisas em paralelo. O business model, o data strategy, technology, eles caminham mais ou menos juntos, mas há uma certa interdependência. E aqui eu vou pegar uns 3, 4 exemplos de como essas mudanças no modelo de negócio, nos processos, têm afetado algumas empresas. Se a gente vai pensar na indústria automobilística, a gente fala assim, veículo autônomo. Você, veículo autônomo afeta ou não afeta a montadora? Não vai afetar a montadora. O que vai acontecer, a montadora vai produzir o veículo autônomo. Tá? Vai afetar o motorista. Vai afetar o motorista de caminhão, vai afetar o motorista de Uber. Eles vão ser deslocados. Só que vai afetar também a indústria de seguros. Essa indústria de seguros vai minguar, a ponto de ter a base de cálculo que 90% dos acidentes atuais vão deixar de existir quando a frota for 100% autônoma, porque são acidentes baseados em falha humana. Vão continuar tendo 10%. Mas se 90% dos acidentes caem, que mercado é esse de seguros? E o que se espera é que as próprias montadoras encampem esse novo mercado de seguro na hora que comercializa o seu produto. Então, grandes empresas, seguradoras de diferentes produtos e serviços, não só automobilísticos, tendem a ser deslocados, tendem a ser disruptados nesse modelo de transformação. Aqui, porque essas vaquinhas não tem nada a ver com o grande contingente da Lactalis aqui nesse bate-papo, não, já estava desde antes. É a imagem de um artigo que eu escrevi, que tem no LinkedIn, de uma iniciativa bastante grande da Cargill, em que ela trabalha na formação do que chama de fazendas inteligentes, smart farms, e que chega, através da atuação em diferentes processos, chega a aumentar a produtividade das fazendas em quase 20% da produção de leite. Mas não é que você está mexendo só na comida, são vários fatores. Vou dar um exemplo. Qual é a combinação ideal de temperatura, umidade, ventilação, iluminação, que faz com que cada uma de conjunto de rebanhos reaja melhor do ponto de vista de produção? Ou qual é a combinação ideal de alimentos? Ou qual é a dosagem, com que frequência? Existe uma série de técnicas de captura de dados e análise de dados com inteligência artificial que tem produzido esse tipo de aumento. A Danone começou uma iniciativa já há 8 anos envolvendo o time de finanças e o time de vendas para aplicar algoritmos de aprendizagem de máquinas, de machine learning, para fazer a gestão de promoções. É um mercado altamente dependente de campanhas promocionais. Eles estimam que no negócio deles, de 30% a 40% das vendas dependem das várias promoções. Imagem, televisão, no supermercado, ilhas, promoters, o que seja. Então, e qual é o grande risco? Os primeiros dias da promoção, a gente não sabe qual é o ponto de entrada. Eles tentaram reduzir venda perdida e tentaram reduzir sobra de estoque. A Luxótica são aplicações associadas à melhora na estratégia de lançamento de novos produtos. É um mercado muito intensivo em lançamento de novos produtos, armações de óculos, né? Muito intensivo e com uma série de iniciativas de transformação digital para melhorar esse pedaço da organização. Red Bull, usando sensores nos coolers das lojas de conveniência para monitorar se o cooler fica cheio ou vazio entre as visitas dos repositores. Por quê? O cooler vazio tem uma apresentação pior, vende menos. Então, se quando o representante vai lá fazer a visita, ele sabe que naquele estabelecimento comercial o cooler de Red Bull fica 90% do tempo com uma ocupação acima de 90%, ele vai chegar, vai dar um tapinha nas costas, parabéns, de repente dá uma bonificação e vai embora rapidinho. A próxima loja
Ele sabe que o cooler ficou abaixo de 50% em 80% do tempo. Isso é péssimo. Ele vai ali e vai dar um treinamento. Fora toda uma orientação de estoque para saber qual é o momento ideal para ir lá e fazer a reposição. Então, ao invés da gente usar aquele tempo, as 8 horas do dia de um repositor, para dividir de maneira igual entre todas as lojas de conveniência, ele passa a dedicar mais tempo nas lojas que estão com uma pior performance. E ele sabe qual é a performance. É uma informação que até então não tinha. E mais, como é um sensor de peso, você sabe quais são os horários em que mais rapidamente existe o consumo. Porque para cada unidade que sai, ele sabe, opa, sai uma, saiu duas, opa, foi o momento da reposição. O próprio algoritmo entende isso. Então, eles podem identificar, por exemplo, aquela loja de conveniência em que virou um point da moçada que vai se reunir, vai fazer o esquenta, vai se reunir antes de ir para uma balada. Opa, vamos fazer uma campanha promocional lá, manda uma van, bota uma música lá. Então você começa a promover estratégias comerciais a partir disso. McDonald's, tá? Tem um fabricante das maquininhas de sorvete chamada Carpigiani. Ele é um fabricante italiano, fica no norte da Itália. O que ele faz? Lá do norte da Itália, a ver como está a situação hoje lá, né? Ele monitora através de sensores um parque com mais de 8.000 máquinas pelo mundo. Tá? Boa parte delas são as máquinas de sorvete lá do McDonald's. E baseado em sensores que medem a temperatura da massa da casquinha, medem a densidade da massa em diferentes partes, de forma remota e autônoma, não é uma pessoa que está olhando, é um programinha, vamos dizer assim, tá? É um algoritmo. Ele remotamente já faz o ajuste. E mais, se esse algoritmo entende que é um tipo de problema que ele não vai conseguir fazer o ajuste remoto, com uma grande antecipação, ele já manda o sinal para o franqueado, para o dono daquela loja, para que ele acione o cara da manutenção. Muitos problemas são resolvidos sem que os operadores da máquina sequer saibam que teve o problema e teve a correção. Você garante a OEE, né, Overall Equipment Efficiency, você aumenta muito a performance do equipamento e toda vez que o problema sai da alçada da resolução desse pequeno ecossistema, desse Cyber Physical System, ele já manda um alerta com antecipação. Não deixa dar o problema para o dono da loja ligar para a manutenção. Quem nunca chegou lá na lojinha do McDonald's e falou, vou querer solucionar, a máquina está quebrada. Então, evita isso. Então, como vocês podem perceber, são as soluções mais variadas. Para que isso aconteça, e aí entra uma parte que no programa nosso é mais no finalzinho do curso, a gente ainda não explorou muito isso, tem 4 grandes trilhas, a trilha da proposta de valor, que é o Value Proposition, a trilha do Business Model. O Value Proposition está na esfera corporativa, o Business Model está na esfera dos departamentos, tem a trilha da estratégia de dados e da tecnologia. Quem que cuida disso? Quem olha isso? Um Steering Committee. Então, é um grupo de pessoas que têm diferentes papéis. Tá? De novo, isso a gente explora numa outra sessão, num momento específico para isso, que é um pouquinho amplo. São recursos internos, externos, tem o líder corporativo, o líder de departamento, enfim. Então, você tem que ter um Steering Committee que coordena esse Digital Transformation Roadmap. Tá? Essa é uma metodologia nossa que a gente montou aí nos últimos anos. Quando a gente pensa em pessoas, e agora já estamos encerrando aqui o bate-papo, tem uma série de dúvidas. A gente passa por uma transição, né, pessoal? Deixa eu pegar aqui o meu mouse. Vou colocar um marca-texto aqui só para facilitar. Nesse lado esquerdo, nós temos várias funções tradicionais de qualquer organização. Supply chain, manufatura, marketing, vendas. Tem uma carreira, tem um nível de entrada, primeira liderança, né? Coordenação, supervisão, gerência, enfim, virou diretor. A gente tem um tipo de carreira que é construída ao longo do tempo. Muito bem. Aí vai o pepino para o RH. Inclusive, tem uma apresentação no nosso canal do YouTube, que é o papel do RH na transformação digital. Né? Puxão de orelha aí para eles, que eles não têm se envolvido muito bem com essa história. Mas vira um pepino para o RH e fala assim, mas como é que eu vou dar suporte para isso? Quem que vai fazer? Quem tem esse know-how? Eu vou ter um departamento de transformação digital? Então, vou botar aqui, ó. É um departamento de transformação digital que é um serviço compartilhado, shared service. Mas como é que eu vou montar isso? Nem no mercado tem profissionais. E mais, o RH já pensou na descrição de cargos, no plano de carreira?
espera aí, o RH não, ele desconhece o que a gente está falando aqui. E se ele desconhece, como ele vai pensar em plano de carreira? Como que ele vai pensar em job description? Como é que ele vai pensar em algo que vai ser compartilhado para virar um anúncio de emprego no LinkedIn? Então, tá bom. Então, vamos supor, eu não tenho pessoal no mercado. Eu vou compor fazendo uma migração. Eu vou pegar aquele gerente dali e vai virar o gerente de transformação digital. Ou eu vou pegar o Joãozinho, que é o diretor de suprimentos, e eu vou dizer que ele é o responsável por transformação digital na área de suprimentos. Ou mais, eu vou manter esse diretor de suprimentos e eu vou trazer um outro cara para ser o transformação digital em suprimentos. E reporta para ele. Tem tantas alternativas. E o ponto agora é que cada vez mais o presidente, que está aqui em cima, ele tem sido pressionado pelo conselho de administração para implementar uma estratégia de transformação digital. Lentamente, no mundo da governança corporativa, aqui em cima, os conselheiros de administração estão se atentando para o impacto das estratégias de transformação digital. Eu sou conselheiro de administração certificado pelo IBGC. Então, lá no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, lá no IBGC, tem uma série de discussões sobre a necessidade dos conselheiros se atualizarem. Só que aí o conselheiro se atualiza, que nem os conselheiros lá do McDonald's mandaram comprar a empresa de Israel, aí os conselheiros da empresa de vocês atualizaram e viram para o presidente: ô presidente, eu quero uma estratégia de transformação digital para a nossa empresa. Isso é competitividade, produtividade, ganho de mercado, blá, 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 blá. E o presidente, ele não sabe para onde olhar. E ele vai virar, ingenuamente, equivocadamente, vai virar para um diretor de TI e vai falar: diretor de TI, você é o líder da transformação digital. Como se transformação digital fosse um problema de tecnologia. A tecnologia pode ajudar a executar as soluções, né? Mas não necessariamente. E quando a gente combina o pacote de soluções tecnológicas com os conceitos estratégicos, olha, pode até ser que o diretor de IT seja a melhor pessoa, mas talvez seja o diretor de RH, talvez seja o financeiro. Talvez não tenha ali no C-Level alguém preparado para isso, tem que trazer alguém de fora. Então, existe um imbróglio organizacional bastante interessante para ser resolvido. Vários presidentes já foram mandados embora. Tem também um artigo meu lá no LinkedIn que fala exatamente isso, mostra, a gente dá nome aos bois, né, uma série de empresas que já mandaram CEOs embora pelo insucesso nas suas estratégias de transformação digital. E aí entra toda aquela história, tenho certeza que vocês já ouviram, que é o seguinte, só tem mais um slide, estamos acabando, tá, pessoal? Toda uma argumentação de que no futuro existirão novas profissões. Isso parece um negócio, né, meio, mas como assim novas carreiras, novas profissões? Parece intangível, né? Pouco concreto. Quem está nascendo hoje vai trabalhar em algo, uma função que ainda não existe. Bom, esse ano, pela primeira vez na turma 5, eu estou usando os últimos 5 minutinhos da aula, e a cada aula, para apresentar uma nova profissão, uma profissão que vai ter no futuro. Então, essa foi a última, da última aula, que foi ontem, foi terça-feira, ontem à noite, né? Terça-feira à noite. Então tá aqui, o futuro do emprego, parte 8. Né? Ontem foi a aula 9, pulamos uma porque foi prova, então na aula 8. Aí falaram assim, olha, tem um emprego, é um cara chamado Chief Trust Officer. Quem é? Esse é um cara de compliance, é um cara do financeiro, é um cara que conhece blockchain, porque a empresa no futuro vai ter incorporado nas suas transações comerciais criptomoedas. Mas criptomoedas é percebida pelo consumidor, pelos investidores, como um meio de pagamento ainda um pouco duvidoso. Então, esse cara, além de ser um especialista em finanças, em blockchain, vai ser relações públicas. Ele vai ser o responsável a se comunicar com o mercado para deixar claro a transparência e a ética de todas as transações dessa organização. Ele vai trabalhar junto com o pessoal de marketing, porque é o pessoal de marketing que vai para o mercado e falar, olha, a gente usa criptomoedas e a gente usa a blockchain por toda a segurança que dá. E, ao mesmo tempo, a gente tem todos esses cuidados éticos.
E aí a gente olha para o job description, que eu não vou fazer agora com vocês, porque gasta aí uns minutinhos, né? E realmente é uma distribuição de cargos que não existe. Então, a gente passou por algumas outras, né? O detetive de dados, o analista da cidade cibernética, o gerente homem-máquina foi o primeiro de todos, né? O construtor de... Esse foi muito curioso, né? Que é o construtor de viagens e realidade aumentada. Tem um filme com Schwarzenegger, de 1990, em que implantava memória de viagens. É mais ou menos esse cara, tá? Então, pessoal, o que a gente tem? A gente tem o conceito de transformação digital, cuja aplicação em empresas tradicionais pode estar associado à sobrevivência da empresa. Todos esses artigos que eu estou comentando, vocês podem pedir para o Carrijo, tá? Eu já compartilhei com o material de aula lá. Aí ele vai ter que se dar o trabalho de garimpar lá na nossa sala de aula virtual. Mas tem um outro artigo no LinkedIn, que a imagem é o Tom e Jerry, e fala assim, transformação digital só para empresas grandes? Não. E a transformação digital em muitos negócios, ele significa o redesenho de processos para que essa empresa tradicional, mesmo que tenha sido líder, seja uma líder hoje, ela sobreviva, mesmo que num tamanho menor. Então, transformação digital não é só para ser exponencial, não é só para virar um unicórnio, para ter escalabilidade global, é também para sobrevivência. É para uma competição corpo a corpo com o concorrente para melhorar o seu EBITDA. É para recuperar o seu consumidor, porque o concorrente levou uma proposta de valor diferenciada no modelo de plataforma digital. Então, como é que a gente traz esse tipo de visão pragmática, de business case, né, para as empresas tradicionais? É aqui que está o conceito de transformação digital. Terminando, fazer só a propaganda rapidinho, e aí a gente abre para o bate-papo. Pessoal, vou deixar aqui uns 10 minutinhos para vocês fazerem perguntas, tá? Essas são as turmas 6, 7, 8. Quem quiser participar do sorteio, manda um zap para esse número aqui embaixo. Tem o e-mail do SAC também. Quem recebe é a Mirella, ela vai responder vocês, seja no SAC, seja no WhatsApp, tá ok? Essa é a carinha da turma que o Carrijo está fazendo. Hoje são 25 ou 26 alunos na turma 5. A gente tem uma salinha de aula virtual bacana, o conteúdo fica disponível para sempre. E a gente, até o final do ano, né, vamos estar aí com... Na verdade, a gente já está com quase 200 profissionais ex-alunos. É uma turma por semestre. Então, 2018 foram 2, 2019 2, agora já tem uma, vai abrir mais 3, tiveram algumas em company. Então, essa é a carinha.